Boa tarde, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ronda do Mercado. Esse programa onde faz análise técnica de ações buscando oportunidades de swing trade. E hoje, o último programa da semana, né, sexta-feira, dia 10/7, é uma sexta-feira maravilhosa aí para quem acompanha o mercado de ações, né? Acredito que vocês todos tenham interesse nisso. Hoje foi um dia em que começamos com um dado de inflação aqui no Brasil, o IPCA veio bem abaixo. E isso aí movimentou os mercados, subiu o mercado inteiro subiu em bloco, né, de uma forma bem positiva, digamos assim, né? Vamos dizer assim. Depois eu vou trazer, já vamos trazer aqui a tela, né, para que a gente consiga ter uma ideia. Bom, já temos aqui na tela o Ibovespa, né, Ibov. Aqui dá para ver bem, né, pessoal? Olha só o tamanho do candle que a gente vê aqui em Ibovespa. Como a gente vinha comentando já em todos os programas, a gente estava querendo ver justamente isso, né? A gente estava querendo justamente ver esse movimento altista aqui, né? Onde ele fugia dessa lateralização. Então, que nem a gente estava comentando, ele veio do movimento de alta, começou a ter um recuo aqui, né? Uma queda, rompendo essa primeira tendência de alta, começou a colocar uma tendência de curto prazo de queda, e agora estava rompendo essa tendência numa lateralização que a gente pode ver bem aqui curta, né? É, então ele vem, sobe aqui, desce. A gente estava comentando que ele estava parecendo que queria romper, foi frustrado, a gente se frustrou algumas duas vezes, né? Tanto final de junho aqui quanto início de junho, nesses dois momentos aqui que ele vai, tenta romper e volta. Mas hoje ele rompe justamente o que eu queria ver, né? Eu queria ver ele rompendo os fundos esses fundos anteriores aqui, né? Tanto aqui de março quanto de agora, ele rompe num candle só forte, colocando 3% de alta, pessoal. E vamos lá, né? Essa alta está generalizada em todos os papéis, em todos os setores. Vou até trazer aqui para vocês uma grade de cotações, né, para que a gente possa ver bem que, em vez de eu passar por todos eles, acho que aqui a grade já deixa mais bem específico. A gente faz análise de índices setoriais, né? Então, a gente vê que o Ibovespa está subindo 3% aqui e ainda tem um monte de setores, como o índice financeiro, subindo 4%, o Tillit subindo 3,91%, o Imob aqui, né, o índice imobiliário, que a gente chegou a ter altos e baixos com eles essa semana, também subindo quase 4%. Então, a gente vê que é uma alta generalizada, né? Isso porque tudo por causa de uma inflação vindo abaixo, né, pessoal? Para quem entende um pouquinho de macro, é, a gente pode ter uma queda de juros aí. Acho que essa inflação para baixo aqui também corrobora com uma mais credibilidade para o nosso Banco Central, né, que estava cortando, o mercado estava achando que talvez não tinha tanto espaço para cortar quanto o Banco Central estava vendo, mas realmente se o Banco Central se provou mais correto, né, a gente está vendo realmente a inflação cair, caindo mais do que esperado, que foi esse o dado que veio hoje, e aí os juros caíram forte, tá? Os juros hoje caíram forte e fizeram esse movimento belíssimo que a gente vê na bolsa aqui, tá? Também foi corroborado lá fora também ajudou, tivemos um monte de movimento, mas não vem ao caso aqui, né, pessoal? A gente não está aqui para falar sobre macro, apesar de eu gostar muito, certo? A gente está aqui para falar de mercado, de gráficos, análise gráficas, e é isso aqui que a gente vai fazer. Então, como eu comentei, Ibovespa em alta, ganhando suportes, resistências anteriores. Agora, pessoal, vamos lá, né? O que que isso me diz? Isso aqui me diz que é para cima, né? Era o que eu queria. A gente está vendo as bandas de Bollinger estavam mais comprimidas, está começando a abrir no movimento forte de alta, com volume. Qual o nosso problema agora? Nosso problema é que tudo vai estar assim hoje, tá? Hoje a gente vai olhar, a gente vai ver um monte de ação que vai estar assim, e aí a gente vai ter que conseguir segurar nossa euforia e tentar encontrar justamente os melhores casos para a gente tentar procurar uma compra. O que está mais bem desenhado, o que tem o gráfico mais limpo, né? O que vai conseguir, o que tem espaço para subir. Então, é isso tudo que a gente vai olhar aqui, até porque daqui a pouquinho, se essa euforia acaba na semana que vem e vem alguma coisa, eu não quero que a compra simplesmente desande e caia, assim como subiu 5, caia 7 na semana que vem. Então, procurar papéis bons, segurar a euforia agora, porque provavelmente qualquer coisa que a gente for olhar aqui, tudo tá dando compra, tudo era para comprar. Então, com calma, né, pessoal? Já vamos falar um pouco aqui, já vamos entrar sobre o que a gente tinha falado ontem. A gente tinha pensado em comprar Fleury, né, pessoal? A gente falou que estamos entre compra de Fleury e também do Banco Pine, né? Deixa eu botar aqui nas ações para a gente começar a dar uma olhada por ali, né? A gente tinha em Fleury
Olha a tristeza que foi isso aqui, né, pessoal? Fleury, qual era a nossa ideia? Era justamente, né, a gente insistiu ontem aqui que ela estava nesse movimento de lateralização alto, né, começou a cair, chegou no fundo, e aqui começou a ter dentro do movimento primário de lateralização, colocar um movimento de alta, né, um movimento secundário altista aqui, rompendo ontem já a média de 200, aquela coisa toda, né? O que a gente falou? Olha, pessoal, se romper esse topo anterior, podíamos deixar uma compra aqui esperando em 15,88, até o dia que eu falei aqui que era 15,86, tá, pessoal? 15,86 era para ser a compra, para pegar o movimento dentro ainda dessa lateralização maior, né, nessa tendência lateralização primária, para a gente tentar trazer até os topos aqui. E o que hoje fez? Hoje pulou a nossa ordem, né, pessoal? Então, se tu tivesse deixado uma ordem aqui, não teria pego. Ela fez a mínima em 15,88. Por 2 centavos não pegou a nossa ordem. Como eu faço... Como essas operações que eu digo aqui geralmente são para quem não está acompanhando o mercado durante o dia, para deixar lá talvez aquela ordenzinha antes de abrir o mercado ainda, eu não posso colocar isso aqui, não vou ser desonesto intelectualmente com ninguém, né? De dizer que isso aqui deu entrada. Então, eu não posso dizer que isso aqui deu entrada. Então, o pessoal realmente não deu entrada. Eu acho que ainda vai, tá? Acho que vale a pena deixar ainda aqui, caso a gente tenha um retorno aqui, pelo menos para buscar esses topos anteriores, né? É uma recuperação um pouco, né? Só para continuar esse movimento de alta. Acho que vale a pena a gente deixar aqui, acho que não vai pegar, acho que daqui vai subir, até porque ele veio com um gap, aquele gap que eu gosto, né? Então, eu acho que não vamos conseguir ficar comprados nela, né? Mas vai, tá? Se você que está aí, que me ouviu ontem, que acompanha o mercado e viu hoje isso acontecer e conseguiu comprar, parabéns, a operação vai andar, deixa o stop aqui abaixo dos 15,15, se quiser dá para deixar até abaixo desse outro nível aqui em 15,33 por aqui, e segue, tá? Segue que eu acho que essa movimentação vai ser boa. Acho que agora como a gente viu que o nosso Ibov vai subir e os outros índices também estão apontando para cima, pode ficar comprado que acho que não vai ter problema, tá? Eu que não posso fazer isso para não ser injusto com quem não tem essa possibilidade. Vamos ver a Pine 4, que era uma que poderia ter acontecido. Olha só, né, pessoal? A gente viu aqui eu já fico com um pouco de medo, tá? Nessa ação aqui eu já fico um pouco de medo. Por quê? Porque a gente viu o índice financeiro subindo 4%, é o que mais está subindo, né? E Pine 4 é justamente um banco que deveria estar subindo bastante também, né? Se nós for olhar aqui outros bancos, depois a gente vai olhar aqui, eles estão todos subindo fortes, né? E o Pine 4 não. O Pine 4 está hoje aqui está no 0 a 0, digamos, né? Ele abriu, botou um candle que assim, sem muito interesse. A nossa compra seria aqui. Agora eu fiquei com medo, né, pessoal? Agora eu fiquei com medo, porque dentro do banco ela não está me mostrando tanta força assim. Vou deixar ainda aqui a possibilidade de compra? Vou deixar ainda a possibilidade de compra. Caso eu consiga ver depois aqui, analisando com mais calma, outras oportunidades melhores para comprar, que acho que pode ser que tenham, eu vou retirar a Pine de compra, vou dizer para a gente não comprar, e quem tiver aí, vou dizer para não comprar, tá? E a gente vai falar alguma outra coisa, vamos substituir por alguma outra coisa que vai andar mais rápido, porque justamente a gente teve um movimento forte hoje, tá? Já que eu falei de bancos, vamos trazer... Peraí, tem essa ferramenta aqui que é legal para a gente dar uma olhada. Vamos trazer aqui o índice de... cadê os índices aqui? Vamos trazer índice financeiro, cadê? Índice financeiro para a gente ver os bancos que mais subiram. Aqui, ó, pessoal, a gente tem aqui vários bancos, tá? Ó, Itube subiu 4%, Itaú subiu 4%, Banco Bradesco subiu quase 5%, Banco do Brasil subiu 3%, e Banco do Brasil nem é tão bom assim, nem tá tão bom assim, a gente já falou que não estava tão bom. Aqui é B3SA3, que é a própria B3, não é banco, mas está subindo 4,26%, BTG Pactual subindo 5,5%, e o Banco Pine, que a gente achou que ia subir, não subiu, né, pessoal? Então isso aqui por isso que me deixa com um pouco de medo, tá? A gente chegou a falar também, só para terminar, que a gente chegou a falar de Magalu, que teria uma entrada, talvez se voltasse, realmente não... Ó, a gente vê que realmente ela foi, né? A gente viu que tinha esse movimento forte e alto. Olha o gap que ela já abriu hoje, tá? Por quê? Porque esse dado que saiu antes da abertura dos papéis aqui, tá? Saiu às 9 horas da manhã.
Então, quando abriu às 10 horas, já estava todo mundo querendo comprar e daí abre com esse gap aqui, tá, pessoal? É isso aqui que acontece. Em vez de abrir próximo do fechamento, ela já abriu com 5% de alta, certo? A gente estava esperando aqui, eu falei que quem fosse corajoso poderia esperar ela voltar até os 4,75, também não ia ter pego de forma alguma, certo? Mas no mais era isso, pessoal. Vamos começar a nossa ronda, né? Vamos começar de novo lá pela letra A. Vai ser difícil hoje, tá? Já vou dizendo que vai ser difícil, vai ter muita coisa com volume e candles bonitos para compra. Por exemplo, já começamos aqui, primeira ação, a ALR, Aliar, né? A Aliar, ela vem aqui nessa tendência de queda já de muito tempo, certo? Começou a querer, vou até atualizar essa CLTB aqui para a gente ter uma ideia melhor de aqui, tá? Então ela ainda não rompeu para mim, tá? Para mim romper aqui, eu gosto de ser mais conservador, como eu já falei para vocês várias vezes. O que a gente está vendo aqui, né, pessoal? A gente está vendo que ela está colocando um candle também, está querendo fechar nas máximas do dia aqui. Candle com bastante volume. O rompimento dessa região aqui já de topos, desse topo aqui anterior, já poderia me indicar uma compra. Com um stopzinho curto, certo? Tudo aqui, tudo hoje vai estar indicando compra. Eu vou comprar tudo? Não, né, pessoal? Vamos escolher bem, talvez, né? Aqui a gente teria uma compra. Qual é o meu problema? O meu problema é que temos topos aqui muito próximos também. Vai ser um gráfico que vai ficar mais sujo, aquela coisa toda que eu já falei para vocês. Tem essa região aqui, principalmente aqui em 13,67, que pode segurar o papel, né? Tem esse outro aqui em 13,80. Então, vai ser difícil eu levar essa compra adiante, tá? Vou querer comprar ela? Não vou querer comprar ela, tá, pessoal? Acho que pode ser uma compra? Pode. Tudo hoje vai dar compra, pessoal. Hoje vai ser lindo de ver. Depois de Aliar, a gente tem o Banco ABC, que a gente já tinha comentado antes que tinha essa opção de compra aqui, que teria dado ontem, né, inclusive, com esse candle aqui, hoje já continua, já segue subindo. Aqui sim, né, aqui se a gente tivesse olhado com calma ontem, a gente ia ver uma compra aqui, sem problema nenhum, né, rompendo pelo menos aqui os 13, os 24,50, tá? Não vimos, tá? Não pegaria essa compra também, porque por que eu não pegaria? Porque, de novo, risco-retorno muito grande, eu ia ter que esperar ela romper as máximas históricas aqui, né? Que ela não tem força para isso, ela não está numa tendência de alta, de longo prazo aqui, né? Uma tendência primária de alta, ela está numa tendência ainda, para mim, lateral, mas está começando a querer engatar um movimento de alta aqui num prazo menor. Hoje, um candle forte, mas sem volume, tá? Sem volume. Então, mas rompendo, né? Vencendo finalmente essa região aqui de lateral. Devo tirar isso aqui daqui para não ficar atrapalhando a gente, que eu consigo deixar mais claro. Esse aqui eu vou deixar pontilhadinho para não atrapalhar tanto, né? Ver se a gente consegue enxergar bem. O que ele estava acontecendo? Ele estava começando a não conseguir ganhar esses topos aqui, né, pessoal? Ele veio, testou uma vez, testou outra vez, aqui é uma resistência, né? Mas a gente vê que ele já vem fazendo fundos ascendentes, né? Fundos maiores, até que rompeu sem volume, não foi aquele rompimento tão bonito que nem eu gosto, né? Mas hoje emendou também esse movimento de alta, impulsionado pelos bancos, né? O IFNC está subindo 4%, a ABC é um banco também, está subindo 1,3%, só abaixo dos outros bancos, mais que o Pai. Não, está subindo a mesma coisa que o banco, que o Pine 4 nosso, hein? Ó, não tá tão ruim o nosso Pine, hein? Depois de ABC, a gente tem Ambev, tá? Ambev já falei para vocês que é uma ação que eu não gosto muito de fazer swing trade nela. Ela anda muito devagar. Eu não gosto do papel. Eu acho que, principalmente depois que a gente teve essa entrada de estrangeiro aqui no Brasil, né? Então vamos lá, né? A partir de outubro de 25, ela começou a engatar um movimento de alta forte, né? De novo. E aí começou a lateralizar a partir de fevereiro aqui, quando começou a guerra, ele começou a lateralizar, né? Por quê? Aqui ele teve aquele fluxo de estrangeiro aqui para o Brasil, né? Ambev compõe vários índices, tem um peso grande no índice, então se o estrangeiro está comprando o Brasil através de índice, acaba entrando dinheiro na Ambev por causa disso, né, pessoal? Então a gente viu essa puxada da Ambev, mas fundamentalmente olhando, a Ambev ela já não tem mais como crescer muito, né? Aquela empresa que já está até grande demais, ela já tem uma deseconomia de escala, né, alguma coisa assim, ela já está muito além do que ela precisa diminuir o tamanho
para gerar mais lucros. Ela é muito grande hoje para começar a gerar lucros, né, pessoal? Enfim, outras coisas de fundamento que não tem sentido eu estar falando aqui para vocês, mas rompeu essa tendência de alta, num movimento de lateralização mais amplo, né? Aqui de fevereiro até abril. Depois de abril ela começou a lateralizar num range mais curto. Segue essa lateralização. Aqui, depois que o Brasil foi eliminado da Copa, né? Não sei se tem alguma coisa a ver ou não com venda de bebidas, mas ela teve uma queda mais acentuada, perdeu essas mínimas aqui do mês passado, né? E agora, hoje, tem um candle forte, um candle de queda, uma das poucas ações hoje que cai, né? E com volume, certo? Cai não porque ela abriu com gap, né? Mas ela tem um candle vermelho, né? Quer dizer que ela abriu com gap e depois caiu, né? Depois de Ambev, a gente tem Brasil Agro. Brasil Agro, a gente é do índice do agro, né? Que a gente viu que o setor agro aqui no Brasil não está tão bem. A gente vê que ela está trabalhando abaixo dessa região aqui, assim, que ela segurou bastante em 2025, tentou superar, tentou começar a subir, chegou aqui na época da guerra, aquela coisa toda, como todo o nosso índice agro começou a sentir bastante. Brasil Agro não foi diferente, né? Começou a cair, rompeu em lateralização, como muitos papéis fizeram, né? Rompeu essa tendência de queda aqui em lateralização. Estava segurando bem o suporte, até que em junho ela perdeu o suporte, perdeu com força. Aqui me deu até mais um sinal de venda, né? Nessa região. Mas, felizmente, ela começou a recuperar depois, né? A gente vê aqui bastante candles verdes, ou seja, sempre candles com mais força compradora. Isso aqui é muito positivo, certo? É muito positivo a gente ver esse tipo de movimento aqui. Por mais que não seja uma figura, por mais que não tenha padrões de candle aqui, né? É positivo porque a gente consegue ver força no papel. Aí agora aqui, assim, a gente pode ter visto, aqui se quiser ver padrões de candle, talvez pode ser os Three White Soldiers aqui, né? Os três soldados brancos, alguma coisa assim. Acho que é uma figura de continuação. Já não leu mais, tem que olhar lá de novo. Faz tempo que eu não vejo essa figura, então esse padrão, então a gente já esquece um pouco. Mas é para o quê? Isso aqui indicaria um sinal de continuação. Mas, continuação dessa alta, óbvio, né? Mas, aqui a gente tem já o nosso suporte, a nossa resistência aqui dessa lateralização anterior. Quero fazer alguma coisa com ela? Não, não quero. Vamos ver como é que ela chega aqui. Gostaria que ela batesse aqui, sentisse um pouco a resistência, assim, voltasse a cair um pouco, fizesse um fundo menor, um fundo um pouco mais menor, não, um fundo um pouco mais alto, de repente aqui na região desses 18,90 aqui, 19, né, até um pouco abaixo pode ser, mas que não chegasse até o fundo, entendeu? Eu não quero que o vendedor tenha força para empurrar de novo até esse patamar aqui. Eu quero que pare na metade do caminho e aí entre o comprador de novo, aí sim, aí rompendo aqui eu poderia pensar numa compra, cuidando muito aqui essa parte da nossa média móvel de 200, certo? No mais, eu não vejo nada a se fazer em Brasil Agro, tá, pessoal, por enquanto também. Apesar dessa força compradora, eu acho que não temos um momento de entrada, a gente não tem um stop curto, não valeria a pena a gente tentar entrar nela. Depois a gente tem Shopping Center, Alus 3, né? Também, né? Subindo forte desde 2025 de novo, aquela tendência primária de alta que foi rompida, como muitos papéis que a gente viu aqui, né? Depois de abril ela começou a cair, rompeu em maio, tentou segurar no fundo anterior, não teve força para segurar, continuou tendo força vendedora, caiu, chegou a perder a média de 200, aí sim começou a entrar uma força compradora maior aqui. Se eu quiser, dá até para tentar colocar aqui um outro suportezinho mais fraco aqui, mas acho que vale a pena por enquanto deixar. Voltou a subir, ganhou de novo essa região de fundos anteriores, perdeu com força, né? A gente vê aqui, e aqui foi quando? Aqui foi quando a gente viu o mesmo acontecendo com o índice imobiliário, né? Foram 3 dias que o índice imobiliário caiu forte, porque Shopping Center faz parte do índice imobiliário, a Alus tem um peso no índice imobiliário também, ela caiu também, né? Ou ela caiu, o índice imobiliário também caiu.
Ontem conseguiu botar um candle forte, um candle grande, né? Um candle com bastante corpo, um Marubozu aqui quase, tá? Tirando o Marubozu, o certo é sem nenhum pavio, né? Mas com pouco pavio dá para chamar também o Marubozu. Depois de um candle aqui que a gente pode chamar um padrão de martelo, né? Que eu já falei para vocês que talvez um padrão de martelo tem que vir depois de um movimento de queda, né? Um movimento baixista. Mas aqui a gente tem 3 dias só de queda, então 2 dias de queda. Não sei se considera o martelo. O que importa é o que o martelo representa a força compradora, né? Representa a briga, o vendedor tentou, botou para baixo. Então, ela vem um dia o vendedor conseguindo botar para baixo com força, mais um dia botando para baixo com força, depois vem aqui, tenta colocar para baixo, chega até os 26,57 aqui mais ou menos, e aí o comprador, não, vamos subir, devolve tudo, foi um dia de briga, foi um dia que o comprador mostra força, e aí no outro dia o comprador volta para o papel, acho que o vendedor sumiu aqui, né? E hoje, muito agraciado pelo todo, né? A gente vê também esse candle mais forte, esse gap de abertura aqui também de 2%, ela chega a estar subindo 13,5%, 3,6% hoje, chegando numa região, aqui sim, tá? Aqui sim de topos que eu gostaria de ver, tá? O que eu vejo aqui, pessoal? Aqui eu começo a olhar com mais calma para a Alus 3, tá? Vou até anotar aqui, porque talvez pode ser uma aqui entrada. Qual é o meu problema? De novo, meu bom e velho problema que eu vou te dizer, tá? A Luz 3 aqui para mim é uma compra, tá? Para mim é uma compra. Esse gap aqui é compra, é uma compra quando? Rompendo essa máxima aqui, certo? Rompendo essa máxima. Meu problema, de novo, meu problema, onde é que eu vou estopar essa posição? Eu vou ter que estopar abaixo de onde o comprador não deixou passar. Abaixo dessa mínima aqui, que foi lá quando a gente desenhou, o comprador não deixou passar aqui, né? Na nossa interpretação. Então ali o comprador está defendendo. Então eu não posso deixar passar ali para baixo, que se ali passar ali para baixo, o comprador perdeu, certo? E aí o que acontece? Eu tenho um stop um pouco mais longo aqui, né, pessoal? 8% de stop é muito longo? Não, não é muito longo. O meu problema daí começa a ficar o quê? É meu alvo, né? A gente está vindo de um movimento altista primário, perdeu, vem uma recuperação aqui, né, um movimento de correção no secundário, movimento de queda, e aí a gente está dizendo o quê? Cara, agora a gente vai ter que ver um movimento, voltar àquele movimento primário de alta, certo? E aí aqui, claro, se a gente fosse querer ser mais preciosista, né? Ixi, aqui olhando um semanal, vamos ver. Aqui é bom até para a gente ver se a gente consegue explicar um pouquinho mais. Se a gente fosse pegar essa pernada inteira aqui, ó, essa pernada de alta, eu não sei se consideraria daqui ou se eu consideraria daqui, tá? Porque talvez aqui que começou mesmo esse movimento de alta, tá? Não tanto lá embaixo. De qualquer forma, a gente tá meio muito povoado aqui. Deixa eu fazer isso aqui só para ver. E deixa eu tirar esse aqui também. Está muito povoado aqui de linhas, está muito povoado aqui de linhas, mas o que a gente consegue ver? Isso aqui que eu desenhei é um Fibonacci, tá? Para quem não sabe Fibonacci. Então, a primeira, se fosse uma onda de Elliott, né? No semanal, seria uma baita de uma onda de Elliott, tá? Não considero que seja, mas vamos dizer que seja. Que fosse ela aqui, a perna 1, tá? É uma perna de impulsão. Aí depois a gente teria a perna 2, pernada 2 aqui, que vem daqui, que é uma perna de correção. A correção está batendo justamente nos 50% dessa primeira perna aqui, o que é muito bom, tá? E aí a gente teria pelo semanal, tá? Um alvo bem esticado, pelo menos para chegar lá no 41,84 ou pelo menos replicar essa primeira pernada, tá? Como eu estou sendo bem aqui um pouco didático, na verdade, a ideia é mais a didática do que realmente acreditar que isso vai acontecer. Mas se eu for pegar aqui, vamos ver onde é que daria a replicação dessa perna. Por que a replicação dessa perna? Porque a perna 3, segundo a teoria da onda de Elliott, a terceira pernada é a maior de todas. Então ela tem que ser pelo menos o tamanho da onda 1, a onda 1, tem que ser pelo menos o tamanho da onda 1, ou 1,61% da onda 1. Tá? Então ela poderia vir até mais que isso. Eu acho que talvez ela poderia chegar aqui. Isso aqui eu estou traçando um Fibonacci no semanal, tá? Eu opero isso aqui assim? Não opero isso aqui assim. Não. O meu swing trades, quando eu opero não opero muito por isso aqui.
Isso aqui me serve o quê? Cara, para me dar confiança, certo? Isso aqui me dá uma confiança de que, poxa, eu ainda estou nesse movimento altista, estou ainda nesse movimento primário de alta, num movimento mais amplo, né? Então, talvez aqui eu possa chegar no diário, e aí eu estou vendo que já não estou querendo mais tanto, né? Quando eu olho pro... Ué? Quando eu olho aqui pro meu... Vamos voltar aqui. Pro meu alvo, o meu alvo ainda não está tão longe, né? A gente está falando que a terceira pernada do semanal pode levar até os 42 aqui. Eu estou querendo só até os 34, não é tão longe, né? Só que, claro, eu tenho que acreditar nisso, certo? Eu prefiro ser mais conservador de novo, não ficar tanto tempo no trade e tentar ver se... Cadê meus... Poxa, espera aí. Meus candles... Ah, aqui sim. E tentar ver se ele vem até pelo menos esse topo anterior, né? Até esse topo anterior em 32,82. Daí, claro, o meu retorno vai ser menor, né? O que dá para se fazer é deixar justamente uma parcial aqui, próxima aqui, então ter essa parcial aqui já um pouquinho mais alta, aqui em 32,50 por aqui, não nos 32,20, e aí se ele continuar, e aí deixar, né? Aí sim, aí eu tento pegar aqui esses 20% de alta do papel, certo? Muito possivelmente eu vou falar isso de halos, vamos ver se tem alguma coisa mais bonita pela frente, alguma coisa com stop menor, talvez, alguma coisa nesse sentido, mas cabe bem no bolso aqui, tá, pessoal? Cabe bem no bolso, tudo vai ter um gap de alta aqui, tudo, provavelmente todos os papéis que vamos olhar vai ter um stop mais caro, né, hoje, ao mesmo tempo que o que tiver um stop mais barato talvez não vai ser não foi um papel que foi tão beneficiado pela queda de juros que a gente está vendo, né? Então talvez não vai ser um movimento que vai ter não vai ser um papel que vai ter um movimento mais amplo, certo? O que eu vou querer buscar talvez um outro papel, se eu não quiser dar essa indicação de halos aqui, eu vou tentar buscar um outro papel que me, por exemplo, a bandas de Bollinger me deixe mais confiante de que vai ser um movimento mais explosivo, que essa aqui não está tanto, né? Eu gostaria de que ela tivesse mais comprimida e abrindo, né? Aquele movimento que a gente já viu em alguns outros papéis, certo? Mas aqui, até vamos trazer aqui, até para quem não vê muito, outros indicadores que eu gosto de ver também, né? Que podem me corroborar. Estocástico não está dizendo nada, tá? Esse aqui, o primeiro estocástico aqui. O segundo que eu tenho aqui é o MACD. O MACD tá com a linha do MACD acima da linha de sinal, que é um sinal de compra. A gente tem o histograma de hoje aqui que está subindo, ou seja, ele está se distanciando da linha de sinal, a linha marrom está distanciando da linha verde, né? E a linha MACD está acima de zero, que são todos motivos para a alta do papel. Mas o momentum aqui não está muito bom, tá? Não está muito bom, está mais negativo, está mais para baixo, né? Tá mais com uma tendência de queda do que uma tendência de alta. Gostaria de ver isso aqui numa tendência de alta. E o OBV também está mais ou menos lateral aqui, tá? São coisas que não me animam tanto para entrar na compra. Vamos ver se a gente acha a coisa mais bonita ainda hoje. É para ter, tá, pessoal? É para ter. Depois de halos, a gente tem Alpa, Alpargatas, Alpa 4, do índice de consumo. Meu Deus, tem bastante linhas aqui também, né? Vamos ver o que era que eu estava vendo aqui. Deixa eu tirar essa linha daqui, que foi quando a gente estava analisando aqui para trás, quando a gente começou a fazer as análises. Vamos lá. A Alpa, a gente vê também, ela veio daquela alta bem forte aqui desde janeiro de 2025, mais ou menos, que é difícil de ver um pouco para ações de consumo. A gente vê que ela está mais forte que as outras ações de consumo, né? Por exemplo, a gente viu o Magazine Luiza ontem, ela estava bem mais baixa. O que a gente tem em Alpa? A Alpa, ela está no movimento, tá bem mais forte do que estava no passado, né? Se a gente for lembrar, Magalu, ela tá para baixo da época de 2023. Aqui não, o Alpargatas a gente está para cima, está subindo. Estava no movimento altista. Chegamos aqui em fevereiro, né? Como muitas ações, chegou a guerra, ela começou a cair forte. Inflação, juros mais altos, aquele medo todo. Economia também. E aí começou a lateralizar aqui nessa região, entre 10 e 12 aqui, 10 e 13, certo? Então a gente vê que ela sobe, desce aqui, se quisesse comprar aqui, daria várias oportunidades, mas nenhuma muito clara, né? Gosto muito do papel, tá? Gosto muito do papel no momento aqui, olhando graficamente para ele tá muito bonito.
tá? Ela está acima da média de 200, ela perdeu por pouco aqui essa tendência de alta aqui de longo prazo que a gente está vendo aqui, né? Hoje, o problema é que hoje realmente, né? Aqui ela segurou, aqui ela deu um engolfo na média, isso aqui é bonito também, tá? Isso aqui é um padrão de candles que a gente fala. Então ela veio caindo, botou um candle forte para baixo e aí já veio um outro candle verde aqui engolfando o candle anterior, né? Um candle de compra engolfando o candle anterior com um volume maior. O problema é que o volume ainda está baixo, né? O volume de alpargatas ainda está baixo. Hoje ele vem com força, né? Ele vem também com esse gap, com tudo que a gente viu, mas um volume ainda baixo, tá? Momento ainda não me inspira muito querer entrar nele, certo? Mas pelo menos eu acho que vai vir trabalhar aqui próximo. Gostaria de ver ele trabalhando próximo aqui dessa resistência, né? Ver como é que ele vai trabalhar. E o melhor que eu veria para o papel é ele voltar acima dessa tendência aqui, né? Chegar a trabalhar aqui acima de 3,50 por aqui, ver como é que ele vem, tá, pessoal? Até lá eu não vou comprar muito alpargatas, tá? A não sei que ela me dê muito sinal de compra, mas eu não tô vendo nada muito, tá? Aqui é outro que sacaneou a gente, né, pessoal? A Lupar, poxa, a Lupar tava muito bom. A gente chegou. Quando é que foi que a gente comentou que a gente fez? Bom, esses dias atrás a gente comentou sobre ela e fez hoje fez bem certinho, né, o que a gente estava comentando. A Lupar também, né, vem com essa tendência de alta desde janeiro de 2025. Aí chegou aqui em fevereiro, começou a lateralizar, perdeu o movimento de alta, não conseguiu botar topos mais altos aqui, o que a gente pode até considerar um topo duplo, né? Então ele veio nesse movimento de alta, começou aqui, não conseguiu mais, perdeu o movimento de alta, botou um movimento de queda num curto prazo aqui, segurando no fundo anterior, que aí começa uma lateralização, tá? Uma lateralização entre os fundos de do final de 2025 aqui e da metade aqui de 2026, tá? A metade desse ano, mas não, da metade do primeiro semestre desse ano. Vamos ser bem sem claros aqui, vamos ser claros. E aí começa a lateralizar aqui embaixo. O que nós tínhamos falado aqui, né, pessoal? Que ela estava aqui, por exemplo, nesse dia aqui foi um dia bonito aqui, a gente até comentou desse dia, não sei quando é que foi, que ele veio, quis romper para baixo, no outro dia já teve um candle forte com bastante volume de comprador, botando para cima, e aí voltou, testou a média de 200, caiu, fez aquele topo acima, aquele fundo acima do fundo anterior, né, mostrando para mim que o vendedor que não deixou romper aqui não teve mais força para trazer de novo no suporte aqui embaixo, não chegou nem no suporte, voltou a subir. Falei só, pessoal, tá faltando volume, mas o rompimento, falei, quando a gente estava analisando o rompimento dessa região aqui dos 33,18, 33,15, né? Com volume pode ser uma compra, né, pessoal? E ontem ela chegou aqui com volume. Se nós tivéssemos visto ontem a Lupar aqui, ela daria sim essa compra, daria para ter pego essa compra aqui hoje, que era justamente pegando no rompimento aqui dessas máximas. Hoje ela abriu, pegaria a nossa compra e segue, tá? A ideia também é não precisar sair de dentro desse canal aqui, teria sido muito bonito, essa operação seria muito boa, tá? Essa aqui é uma operação que a gente não pegou porque não viu, né? Porque nem vocês me alertaram que ela estava nesse âmbito aqui, e eu tinha anotado aqui que estava em observação, né, pessoal? Pior foi isso, pior foi isso. Vocês também têm que comentar aqui embaixo. Espero que vocês comecem a comentar, espero que vocês comecem a falar, interagir mais comigo. Né? E se começar a interagir, daqui a pouco a gente pode fazer isso aqui até ao vivo, que daí tem o chat, vocês vão falando comigo, né? Vão pedindo isso aqui mais ao vivo também, que melhora a interação. Mas vocês têm que demonstrar interesse, né, pessoal? Também vamos lá. Perdemos essa entrada, teria sido linda, ela ia justamente já tá. Bom, em breve já daria aqui a nossa parcial e a saída ia ficar justamente nos topos anteriores. Não precisaria nem que o movimento fosse um movimento altista, a gente não precisaria nem perder esse movimento lateral aqui de mais longo prazo que a gente está vendo no papel, tá? Agora, não tem muito o que fazer, tá, pessoal? Ninguém viu, não temos o que fazer. Depois de Alupar, a gente tem Açaí. Açaí, cara,
Açaí, bom, vamos lá, né? Vamos analisar açaí. Açaí vem no movimento de lateralização aqui, né? Para quem não sabe, é atacadista, supermercado, essas coisas todas, né? Ela vem numa lateralização num range até grande para ação, né? Então ela está indo entre 10 e 7, né? Fica dançando aqui nessa região. Em mais curto prazo aqui, ela chega a colocar um canal de queda ainda dentro. Aqui é um canal secundário, né? Uma tendência secundária de queda dentro da tendência primária de lateralização. O que tem mais força? Sempre a primária, né, pessoal? Então ela está caindo, chegou onde? Chegou na base, começou a subir de novo e agora a tendência é voltar talvez à tendência primária de lateralização, que seria a esse topo aqui em 10,23, né? Que é o que ele vem desde que não consegue vencer isso desde julho de 2025, né, pessoal? Hoje ele bota aqui um candle com força, certo? Ela tem, vamos colocar aqui, ela tem esse rompimento aqui da tendência de baixa secundária que a gente estava vendo, né? E aí o rompimento para cima desse candle de hoje, já vem com gap, né? Esse gap de quebra, talvez, vamos colocar assim, pode indicar força com bastante volume, né? Vencendo aqui os R$ 9, pode ser uma compra. De novo, qual é o meu problema? É que o meu alvo está acima de 10,50. O que eu poderia fazer aqui, tá, pessoal? Aqui, o que eu poderia fazer é não deixar a parcial em 9,90, certo? E tentar ir de mão cheia até os 10,20 aqui, tá? 10,20 por aqui. Próximo desse topo aqui. É isso que eu posso tentar fazer, tá? Não precisa chegar até os 10,50 e levar de mão cheia, sem precisar fazer parcial. É um pouco arriscado? É um pouco arriscado. É um pouco arriscado, certo? Mas a gente tem aqui um movimento que pode vir a ser bem forte, tá? Deixa eu ver primeiro aqui como é que estão. O problema é isso aqui, né, pessoal? Quando eu quero vamos ver primeiro aqui ó, como é que tá as bandas de Bollinger. As bandas de Bollinger não estão comprimidas, que nem eu falei que eu gostaria para não sugerir halos. A gente tem momentum aqui também caindo, que nem a halos, tá? Esses outros indicadores aqui não estão me dando muita alegria, muita vontade de fazer essa operação não, tá? Até porque eu vou ter que carregar sem parcial, né, pessoal? Para eu poder ter um risco, um retorno dentro das minhas estatísticas. Porque isso aqui tudo é estatístico para mim, tá, pessoal? Não é só uma compra de um papel. Isso aqui faz parte de um projeto de longo prazo, tá, pessoal? Projeto de longo prazo. Aqui é pensado em capital total, não só em ganho por ação, tá? Poxa! Vou até parar. Bom, vou terminar aqui. Depois tem uma coisa que eu esqueci de falar, pessoal. Esqueci de falar hoje, justo hoje, esqueci de falar. Bom, enfim. Aqui a gente tem açaí, então eu vou anotar aqui açaí como uma opção também, tá? No final a gente vai tentar no encerramento dar uma olhada para todas essas opções. E antes de eu passar para a próxima ação, que seria a UAU Pets, Pets Cobase, eu vou falar, cara, de uma coisa muito importante que aconteceu hoje também, né? Hoje, a nossa outra recomendação que a gente está aqui, que vocês estão aqui com a gente desde o início aqui da semana passada, a gente já teve, vamos lá, a gente tem 4 recomendações em andamento, certo? Desde que a gente começou a, a operar junto aqui, tá? Desde que eu tô fazendo esse programa diariamente. 2 de compra e 2 de venda, né? As de venda é de Vulcabras e de Intelbras, tá? Vulcabras e Intelbras seriam as 2 vendas que nós estávamos, e nós estávamos com 2 compras. Caixa Seguridade, que ontem deu a saída, muito ótimo para a gente atingiu a primeira recomendação que a gente atinge o alvo, né? O objetivo final aqui no nosso programa. E hoje, pessoal, a segunda compra, Ultrapar, também atingiu o seu alvo, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui em Ultrapar para ver o que aconteceu, pessoal, tá? Ultrapar, para quem não lembra, a gente comprou ela, a gente recomendou ela dia 30/6, tá? Neste dia aqui. Por quê? Porque a gente viu aqui, ó, justamente, tá? A gente estava vendo o papel, a ação estava lateralizando, começou a cair, segurou, fez esse candle bonito aqui, média de 200, começou a subir, né?
Aqui sim, pode ser quase um martelo, né? Mas é um candle mais, é um doji quase aqui, mas ok. Começou a subir, segurou aqui nessa resistência que deveria segurar, e aí quando rompe com volume, certo? Esse rompimento com volume aqui, botou um outro candle com volume, e aí a gente falou, pessoal, aqui se voltar, a gente compra, certo? Vamos esperar o seguinte, vamos esperar abrir, se nós conseguir. Por que eu queria que voltasse? Para conseguir colocar o meu risco-retorno, para que eu conseguisse ter minha saída, sem precisar que ela vença os topos anteriores, certo? Então, o que a gente fez? A gente fez essa compra, o papel nos deu a alegria de voltar um pouquinho, nos pegar na compra, pegou, e aí subiu de uma forma muito forte, né? A gente vê que ela vai colocando gaps aqui de abertura, nos deu a parcial muito rapidamente, ontem, né? E hoje, pessoal, hoje atingimos o alvo, não teve, se olhar isso aqui é quase, fazia tempo que nós não vimos um movimento esticado assim, ultrapara, a última vez que a gente tinha visto foi aqui em janeiro, né? Um movimento com bastante força, conseguimos pegar na veia, estão todos de parabéns, pessoal, quem fez essa operação, parabéns também quem está fazendo as operações com a gente, já temos 2 alvos atingidos em 2 semanas de programa, né? Só foram 10 programas, eu comecei na segunda-feira passada e hoje está sendo sexta-feira, então são 10 programas e já temos 2 alvos atingidos. Isso é muito bom, eu fico muito feliz porque foi rápido, né? Para a gente começar a já ter os retornos. Que bom, né? Que bom, espero que vocês todos tenham pego, certo? Quem não pegou, vai ganhando confiança, que vai ser assim, pessoal. Vai ser assim, tá? Bom, então açaí, voltando aqui, a gente tinha açaí, a gente já viu. Vamos ver Pets Cobase agora, ao 3. Não vou nem ver Pets Cobase, certo? Porque ela está lateralizando aqui, eu não gosto de ver ela. A gente vê que ela está numa tendência de queda forte aqui desde 2025, aqui início de 2025, quando tudo subiu, tudo não subiu, ela não sobe, não tem jeito. Hoje botou um candle com um pouco mais de volume, mas também não sai dessa lateralização. A gente vê que o pessoal também parou de gostar de Pets, né? Pets já foi uma ação muito falada e deixou de ser, perdemos interesse. Depois vamos falar de Auri. Auren, sim. Auren 3 Auri 3 bom, setor das elétricas, né? E a gente vê que hoje ela tem hoje sim ela andou muito bem, né, pessoal? Hoje ela andou muito bem, andou bem acima do setor elétrico, né? 8,22%. A mágica dos juros, né, pessoal? Geralmente as ações que são mais endividadas, né, que tem um múltiplo lá de dívida por qualquer múltiplo que vai fazer aí de dívida deles, as ações que são mais endividadas, têm mais dívida, quando cai os juros, elas se beneficiam muito mais, né? Elas se beneficiam muito mais. Então a gente está vendo essa queda de juros, está vendo uma possibilidade de queda de juros para frente. A curva de juros nossa fechou, né? Caiu. Então hoje ela se recuperou muito bem, né, pessoal? Muito bem e com todo os motivos bem explicados, né, pessoal? Setor elétrico, acho que inclusive vai romper o que temos. Vamos voltar para a análise que nós tínhamos feito, tá? A Auren 3, ela veio subindo também desde início lá de 2025, aquela coisa toda, aquela tendência de alta. Ainda em 2025 ela não conseguiu mais continuar a tendência de alta. 2026 aqui ela perde, começa a lateralizar num range curto aqui, né? Vamos trazer isso aqui para próximo para que todo mundo consiga ver. A gente começa a lateralizar aqui dentro desse dentro desse canal aqui entre 12 e 21 e 11 e 44, a gente vê que é um range curto, perdeu, voltou para patamares de fundos anteriores, já recuperou rápido, volta a trabalhar dentro dessa lateralização dela curta, até que ela vence, né? Vence, aí vem abril, que destruiu um pouco o fluxo para a nossa bolsa, desde então ela vem no movimento de queda, veio no movimento de queda, né? Até de novo meados de junho, final de junho aqui, onde ela, vou até desenhar aqui essa LTB aqui, né, pessoal, só para que a gente tenha bem claro, onde ela volta a trabalhar dentro desse canal aqui, né, volta a testar o fundo do canal, perde o fundo do canal, volta acima,
testa o topo desse canalzinho, volta para baixo e tudo estava indicando para a gente que ela ia fazer aquilo que muitos papéis estavam fazendo, né, pessoal? Que é o rompimento dessa tendência de essa tendência de queda de curto prazo, né? Rompendo como? Com uma lateralização, né? Então ela estava dizendo para a gente, olha, eu vou voltar a lateralizar que nem eu lateralizei aqui por ano, eu vou voltar a lateralizar aqui de novo. Hoje não. Hoje ela vem com gap, volta acima e já põe 8% de alta, já está buscando esse topo aqui anterior, que é de máximas anteriores aqui. Muito provavelmente a gente não vai respeitar isso aqui, tá? A gente vai ver essa ação vindo trabalhar próximo aos topos aqui, tá? Se nada acontecer de diferente, acho que é isso que a gente pode ver, tá? A Auri aqui, para quem tem Auri na carteira, segura, tá? Eu acho que a Auri pode ser uma boa beneficiada nosso dado que saiu hoje de inflação abaixo do esperado, tá? Eu vou fazer alguma coisa aqui, vocês sabem já, né? Vocês sabem já, não tem como fazer, pessoal. Com 8% de alta, se eu for querer comprar, olha só, vou ter que botar o stop aqui embaixo e eu vou ter que pegar a minha saída, meus amigos, a minha saída vai ter que ser acima de topos anteriores. Meu parcial vai ter que ser acima de topos anteriores, né? Que aqui fica difícil. Aqui fica muito difícil para eu tentar fazer alguma coisa. Tudo me diz para comprar. Eu acho que ela vai subir. Não cabe no meu trading system, infelizmente, tá? A gente pode olhar aqui até os outros indicadores, tá? Para quem tem Auren, pessoal, pelo amor de Deus, venham para Auren, tá? Deixa eu só anotar aqui. Segurem esse papel, pelo amor de Deus, que vai dar bom. Olha aqui, aqui dá para ver bem, né? A gente tem um momentum forte de alta, a gente tem o OBV com uma tendência de alta, a gente tem o MACD também apontando forte para cima, com uma boa inclinação que eu gosto, e o papel aqui no estocástico ainda nem chegou no sobrecomprado, então tem bastante espaço, tá? Vamos só ver o IFR aqui dela, aqui, só porque agora eu me assustei um pouco quando eu falei que chegou no sobrecomprado. Não, ainda tem espaço, pessoal, tá? Espaço para chegar até os 25% de alta que eu preciso, talvez vai demorar, certo? E eu talvez com esse movimento rápido aqui eu quero pegar alguma coisa mais rápida, certo? Esse é outro ponto, tá? Eu também penso isso nos meus trades. Vamos lá, gente, eu quero aproveitar o momento de euforia de mercado, tá? A gente está vendo hoje um início de uma euforia de mercado, seja pelo que seja, todas as ações estão subindo forte, tá? Então eu quero pegar rápido, certo? Porque a gente sabe que a euforia, assim como dá, daqui a pouquinho passa, daqui a pouquinho vem um outro dado, daqui a pouquinho vem um IGPM da vida, vem outro dado de inflação, vem um dado de atividade econômica forte no Brasil. Sei lá, vem alguma coisa aqui que contradiz um pouco essa ideia de que nós estamos caminhando bem com a inflação. E aí, toda essa euforia se vai um pouco. Então eu quero pegar rápido, quero alguma coisa que eu sei que vai andar rápido, que vai andar bastante e que vai me dar o resultado, tipo que nem eu peguei em Ultrapar e Caixa Seguridade, tá? Aqui, eu acho que ela, antes de me dar esses resultados, eu acho que ela vai demorar um pouquinho mais, certo? Mas se você tem um papel, é um bom papel. Esse momento tá bom para ficar nele. Acho que vai ter mais altas por aí, tá? Axia. Olha só, Axia, hein? Axia que é um papel que eu acho que é forte da parte elétrica. Não tá tão forte, né? Não tá tão forte. O que a gente fala aqui? Então ela estava assim em alta, né? Desde início de 2025 também. Vamos lá. Teve esse rompimento numa tendência de alta aqui em maio de 2026 aqui, né? Abril, maio de 2026, começou a ter uma tendência de queda secundária. Voltou aqui a média de 200, testou a média de 200, segurou. E aqui ela começou a colocar tentar engatar o que poderia ser tentar fazer um pivô de alta, né? Então ela faz um topo, faz um fundo, faz um topo acima do topo anterior, mas chegou numa região aqui que é de topos aqui da queda ainda, né? E desses fundos aqui anteriores, e realmente, né? Ela segurou ali, voltou a cair, né? Perdeu o que seria talvez essa tendência aqui que estava se construindo. Ontem fez
candle terrível ontem. Ontem foi terrível. Ontem aqui indicaria até venda, tá? Para quem tá olhando aqui, me diria, cara, esse papel é para baixo. O papel aqui é queda. Do jeito que tá aqui, ó, é um candle forte, fechando nas mínimas, com bastante volume no papel, certo? Por depois de não conseguir passar dessa região aqui de resistência, para mim era queda, tá? Para mim era queda, rompendo média de 200, pelo amor de Deus, né, pessoal? Hoje, ele dá o que talvez dá para quase dizer aqui que é um chute de alta, tá? É um outro padrão de candle. Talvez não é por causa desse pavio aqui, mas ele abriu para baixo e já abriu um gap, no outro dia abre com um gap de alta, né? Então isso aqui é muito característica de um chute de alta, o problema talvez esse pavio. Beleza, também não é tanto, por quê? Porque, de novo, seria mais bonito se ele fosse aqui embaixo, tá? Se fosse aqui nesse fundo, não nesse fundo aqui. Mas já dá para dizer que aqui é uma quedazinha, né? Então é um fundinho também, um fundo de uma tendência bem menor. Quanto mais longa a tendência, mais forte ela é, tá, pessoal? Isso aqui também faz sentido pra gente. Então, como a tendência talvez um pouco curta, não é uma tendência tão forte, mas aqui pode ser o que a gente chama de chute de alta, que é um movimento de reversão, que pode trazer esse papel aqui para cima, tá? O que eu quero fazer com ela aqui? Aqui nada, tá? Aqui nada. O que eu faria em Axia, tá? Axia, eu só ia ter certeza se ela realmente viesse romper esses topos aqui, que foi onde ele segurou e não quis, tá? Aqui sim. Se você quiser deixar uma compra acima de 55,88 aqui, aí vai por ti, tá? Eu não vou recomendar isso, porque eu acho que tá longe, acho que tem tempo para fazer lá, né? Para chegar até lá, essas coisas todas. E dois, eu não posso, né? Eu até não posso aqui muito recomendar a Axia, né? Então, não posso estar falando, ó, compra ou não compre, tá, pessoal? O que eu posso dizer para vocês é que aqui poderia ter uma compra, sim, tá? Se ela abrir aqui, ainda mais se ela abrir com gap já aqui para cima, por exemplo, na semana que vem, e começa a subir, ela tem caminho limpo também, né, para vir buscar aqui esses patamares anteriores, botar essa parcial aqui no bolso aqui e deixar essa saída lá em 19,03, tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz alguma coisa errada aqui, pessoal. Espera aí só um minuto que eu fiz alguma coisa errada aqui no meu... Bom, é isso, tá, pessoal? Aqui eu acho que pode ser uma boa entrada para se alguém quiser estar de olho nisso. Eu não vou recomendar. Por fim, tem mais alguma coisa aqui? Já estamos chegando a 52 minutos. Vamos dar uma olhada em alguma outra das coisas que eu estava de olho, pessoal. Klabin. Klabin eu estava de olho. Klabin ficou bonito também, né, pessoal? Klabin ficou bonito, só não ficou por causa dessa média de 200 aqui, que me botaria um pouquinho de medo. Mas a Klabin estava numa tendência de queda, que a gente viu bem, começou a lateralizar. Quando a gente estava analisando o Klabin, a gente falou, cara, vamos ver como é que ela vem chegar nessa tendência aqui, né? Nessa LTB e como é que ela vai vir aqui. E eu falei justamente isso. O que eu gostei de ver? Eu gostei de ver ela rompendo esses topos anteriores aqui dessa lateralização, bem como rompendo a tendência de baixa que está aqui. E ela fez isso ontem, fez isso com volume. E aqui a gente poderia ter colocado uma ordem de compra aqui acima, né? Que hoje teria entrado. Não vou recomendar, tá? Não vou recomendar isso aqui. Mas era uma boa entrada. Não vou recomendar porque tem média de 200, porque tem suportes aqui, tem que são resistências, né? Agora, pode subir de novo e vir buscar lá a casa dos 19,86. Se tu tá na ação, ótimo. Se tu não tá na ação e quer tentar inventar aqui de comprar um pouquinho, agora não vai ser uma recomendação minha para swing trade, tá? Mas tá hoje, até porque hoje, olha o candle que ela coloca hoje, né, pessoal? Ela coloca um candle vermelho, cara. Fechou abaixo da abertura. Isso aqui é ruim para mim, né? Isso aqui não me mostra. Todo mundo botando uns candle. A gente acabou de olhar aqui a Auren botando 8% de alta e Klabin aqui, não. Aí fica ruim, né? Fica ruim. Além de Klabin, vamos ver TIM. Estava aqui anotado. TIM, aqui, pessoal. Falei.
Falei, TIM tem sim, cara. Deixa eu botar aqui. TIM tem aqui, por exemplo, vamos lá, né, pessoal? TIM, ela tá... É uma ação que tá forte, né, pessoal? A gente vê que ela não cai tanto, né, como as outras aí. Tanto ela quanto Vivo. Então ela veio aqui em 2025 subindo forte, estava numa tendência de alta, começou a lateralizar aqui nessa região de topos. Deixa eu pegar aqui, desenhar isso aqui bonito para todo mundo ver o que eu estou querendo dizer. Então ela começa a lateralizar aqui nessa região, certo? Quando perde aqui, perdeu com força, já perdeu média de 200, começou a lateralizar mais abaixo aqui, e aqui ela começa uma lateralização com um range bem curto, tá? O que para mim me mostra uma falta de interesse. A gente vê aqui a média de 200 aqui começa a ficar lateral e tal. Mas hoje, pessoal, hoje o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo... Bom, vamos olhar aqui essa lateralização, como é que ela faz, tá? Ela veio, ela começa... Aqui ela bota um candle forte de queda, no outro dia ela começa a romper, tentando romper essa mínima, não consegue, volta a subir, né? Tá trabalhando aqui acima. Aqui de novo tem um candle que é para botar para cima, né? Um candle forte de alta. Então aqui o rompimento poderia indicar para mim que é alta. Não foi, voltou a cair. Aí, poxa, tava perdendo todo esse suporte aqui. Quando vê dois candles fortes de alta novamente, né, pessoal? Volta a testar esses topos. De novo, não deixa, não é agora. Em algum momento vai ter que ir, né? Para algum dos lados. Vamos lá, né, pessoal? O que está me indicando aqui, tá? Poxa, bandas de Bollinger ainda não tá do jeito que eu queria, né, pessoal? Mas vamos lá. A gente vê hoje um candle forte. Então, ela não, primeiro, ela não consegue chegar até a base aqui, né, esse nosso suporte. Ela não tem força para chegar até o suporte. Hoje bota um candle forte de alta, chegando aqui próximo às máximas, tá, pessoal? Aqui sim, aqui eu posso colocar uma compra em 23 aqui, 23,01 por aqui, tá? E tentar levar. Meu problema é de onde é que sai essa linha? Meu problema é que ela vai chegar aqui, né? De novo. Aqui ela vai brigar em 25,74 e tem essa região aqui também que é o que eu posso tentar... mas daí começa a ficar ruim, né? Pessoal, o caminho é esse, tá? O caminho é esse, não tem muita coisa diferente de se fazer. Ou tenta chegar de mão cheia até os 25,70 aqui, tá? E vamos ver o que acontece. 57 minutos, tá, pessoal? Vamos tentar fazer aqui uma recapitulação de tudo que a gente viu. Entre todos os papéis, o que a gente viu bastante coisa. Então hoje foi um dia muito positivo, né, para nossa Ibovespa. Tudo que a gente vai ver vai estar dando sinal de compra. A gente tem que segurar a euforia um pouco, olhar com calma, escolher os melhores papéis onde vai ter oportunidade. Eu só consegui passar por alguns aqui, eu queria ter passado por todos, não consegui, e não tem nem como, né? É humanamente possível passar por 100 papéis em um minuto, em uma hora, e tentando explicar para vocês ainda o que está acontecendo. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente tem vários papéis aqui que estão mostrando oportunidades. O primeiro, TIM. TIM aqui está me dando oportunidade, certo? Tinha um papel que está me dando oportunidade, que seria o quê? Essa compra, rompendo aqui os R$ 23, tentar levar de mão cheia aqui pelo menos até os 25,74, ou fazer uma parcial aqui próxima aqui também, os 25,50, daí 25,30, e tentar ver se o resto sobe até as máximas anteriores aqui. Primeiro papel que a gente vê que tem essa possibilidade. Segundo, Alus, Shopping Center. Alus está até com mais força do que TIM, né? A gente vê que ela trabalha aqui com gap de alta, a gente falou sobre isso. Ela rompendo essa máxima de hoje, ela tem caminho livre aqui para vir trabalhar aqui próximo dos 32 aqui, essa região, tá? Gostaria de ver ela vindo com força. De novo, meu problema aqui também é que ela está muito longe aqui dessas regiões, ela precisaria que ela rompesse topos anteriores, mas também é uma possibilidade de compra. Então, tinha uma possibilidade de compra, Alus é uma possibilidade de compra. Auri, a gente viu aqui
que está muito forte, mas para mim não é uma possibilidade de compra, por quê? Porque fica alvos muito longe, porque hoje ela subiu 8 com 20, tá? 8 com 20%, mas se você está em Áureo segura, ótimo papel, acho que vai andar. Eu não vou olhar para ela para compra por causa disso. A Axia também a gente viu, que está muito bonito, tá? É um outro papel que está muito bonito. Ela, aqui sim a gente vê uma tendência. Aqui se eu fosse para comprar, talvez, se eu pudesse, né? Talvez eu compraria ela, tá? Então, para vocês aí, se vocês quiserem comprar, ela, dentre esses papéis que a gente está vendo, acho que ela está mais bonita, mas ela precisa justamente vencer essa região de 55 e 88, tá? Ela precisaria vencer essa região de 55 e 88. Dentre os papéis que a gente viu, talvez ela não vai ser o mais indicado, justamente por quê? Porque ela está... vamos lá, ela não vai ter uma pressão tão forte compradora, né? Mas, claro, se ela abrir com gap, acho que daí sim, que daí a gente vai ter o que eu quero nas bandas de Bollinger, certo? Que é a abertura das bandas de Bollinger aqui, né? Junto com o movimento forte de alta. Talvez aí sim, né? Mas eu não vejo esse movimento explosivo para a Axia no momento, porque o que eu estou vendo explosivo hoje são as ações que são mais ligadas a juros, são mais sensíveis a juros, né? Talvez algumas de consumo, alguma coisa nesse sentido assim, tá? Então, talvez eu vou dar uma olhada com mais calma em cima de Alus e TIM, e vou escolher uma delas aí, tá, pessoal? Sinceramente, entre essas duas aí que eu vi, uma delas aí eu acho que pode ser uma boa pra gente, dando preferência talvez para Alus, certo? Nos demais, se alguém viu alguma coisa aí também que acha bonito, eu vou passar esse final de semana dando uma olhada com calma para as mais ações. Segunda-feira, quem sabe a gente eu tenha mais informações e o mercado, quem sabe, vamos ver como é que ele reage também depois desse movimento forte de alta de hoje. Se ele chega a ter alguma correção ou não, ou se ele segue esse movimento de alta. Gostaria de ver uma correção, acharia que seria saudável segunda-feira ele dar uma certa corrigida e aí a gente consegue achar algum ponto de entrada melhor em alguma dessas ações aí que estão mais movimentadas. De novo, também terminando, a gente teve a alegria hoje de ter mais um objetivo alcançado, né? Objetivo final atingido em ultrapar. Então, quem está acompanhando comigo, parabéns para quem fez essa operação também. Mais um, né? O ultrapar veio muito bem. E também colocando aqui que estamos aqui aguardando comentários, aguardando sugestões, aguardando solicitações de olhar ações, tá? Peçam o que vocês quiserem, eu vou fazer essa análise. Se vocês já estão comprados, pode pedir que eu ajude a analisar, né? Se vai ou se não vai. Eu tento não ser, como é que eu vou dizer assim, né? Eu tento ser bem imparcial quando eu vou colocar aqui a minha visão, certo? Por mais que talvez possa ser o contrário do que tu está querendo, ou o contrário do que tu está pensando ouvir, mas vamos lá, eu preciso ser assim, eu quero ser assim, certo? E espero que vocês nos acompanhem aqui. Eu desejo a todos aí um ótimo final de semana. Aproveitem bastante, que segunda-feira tem mais, ainda bem. Um abraço a todos e até mais.